Oh, glória a ti, Jesus. Pela vida, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, sou grato a ti. Pela vida deste povo, da igreja, deste povo tão especial, essa comunhão maravilhosa, Senhor, que temos, cultuarmos juntos, Deus, orarmos juntos, Deus, orar, meu Deus, se alegrarmos, meu Deus, com a tua presença. Sou grato a ti, meu Deus, sou grato a ti, papai, pelo emprego, pelo cuidado com a minha família, com o meu lar. Sou grato a ti, para nos ajudar, quanta dor, quanta lágrima, Deus, advogados, mas te agradecemos também pelas vitórias, pelos benefícios das bênçãos que o Senhor tem nos dado, a cada dia. Muito obrigado, somos gratos, abençoa nesse trabalho, nesse trabalho. Glória a ti, meu Deus, da ministração da tua. Glória a ti, Jesus. Dá-nos graça. Glória a ti, meu Deus. Para falarmos a tua palavra. Glória a ti, Jesus. Na graça ao teu Filho. Glória a ti, meu Deus. Nos ajude, Deus, a sermos cada dia mais fiéis a ti. Espírito Santo, para que haja na nossa vida. Melhorar, sempre melhorar, sempre, Senhor, temer a ti, meu Deus, na tua presença, para reconhecer a minha fragilidade, reconhecer as minhas limitações, reconhecer, meu Deus, a minha total dependência do Senhor, e a verdade do meu coração, do meu conhecimento, para dizer que nos dá abençoa meus companheiros, querido Salvador, cada uma família, ministério, Senhor, me dá. Abençoa as irmãs, abençoa você,
a necessidade de Deus, Pai da luz, Senhor, o eterno adolescente, as crianças, te adoro, Jesus, te adoro, Deus, abençoa toda a igreja, todas as pessoas que compõem esta igreja. Tu és o único que merece adoração, abençoa nossa nação, Senhor, nosso país, os presidentes, os ministros, as autoridades em geral, pedimos a bênção. Salva o Brasil, o Espírito pecador. Oh, Jesus, pedimos ao Senhor, tenha misericórdia. Amém. Graças a Deus, o pastor Walter chegou. Amém. Recebi o recado. Rapaz. Meu Deus do céu. O Manuel autorizou? Deu sinal verde. Deu sinal verde. Obrigado. Amém. Vai gostar, viu? Desfrutar, rapaz. Isso daí você vai gostar demais. Graças a Deus. Obrigado a você. É um livro até gostoso de ler. A linguagem é pastoral ou acadêmica? Ela é mista. Mista, né? Meus companheiros. Companheiros. Graças a Deus. É muito gostoso de ler, porque você abre em qualquer parte dele, não precisa começar no começo. Qualquer parte tem um assunto. Parabéns. Depois a gente vai adquirir os outros. Vai desmiuçar. Glória a Deus. Vai tocar. Aleluia. É verdade. Ô Paulo, ô Mateus, Marquese, o Roberto Francisco Roberto, servo do Deus Altíssimo, sonoplasta, câmara, como é que fala? Essa função aí? É sonoplasta lá em cima. Graças a Deus. Operador de mídia. Operador de mídia. De mídia social. Jesus é bom, maravilhoso. Ô, Manuel, se viu um hino aí, você cantaria a igreja? Deixa o pastor Walter começar. Tá bom. Pais, irmãos, vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Deus eterno, bendito e todo-poderoso, graças te damos por estar na tua casa, poder te servir e te adorar. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas culpas, ó Deus eterno. E te pedimos, ó Pai, recebe o nosso culto de adoração nesta noite. Fala conosco pela tua palavra, usa o teu servo como tu tens sempre usado, ó Deus eterno. Responde a cada oração do teu povo, Senhor amado, a cada súplica, ó Deus eterno, dando a tua graça e a tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido, deixa Deus te usar. Amém. Bendito Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. 134. Convido a igreja para louvarmos ao Senhor com o hino de número 434. 4, 3, 4. 434.
A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel eterna tem me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho eterna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidado de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dai-me, Cristo, a tua mente, dai-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, e um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu convido os cooperadores já com as salvas e vamos estar recebendo as contribuições em nome do Senhor Jesus. Lembrando a igreja que sábado, irmão, será o nosso culto de ceia. Sábado, nosso culto de ceia. Será ceia tanto na sede do setor, como em todas as congregações do setor, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Áquila, ora Senhor, irmão. Sim, amado Deus, abençoa a tua amada igreja, Senhor, que irá fazer esse importantíssimo trabalho, Senhor. Continua a nos abençoar, nos prosperar, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mais um? Tem mais um? Aleluia. Sim. Sim. 175, tá. 175.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos o nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, o nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, o nome santo de Jesus. O nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, o nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estais lavado e libertado no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Convido a igreja para que leamos a palavra do Senhor. Livro dos Atos. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 16. Leamos a partir do versículo 11. Depois da leitura, quero pedir aí para o presbítero Adalberto orar depois da leitura. Na sequência, nós, debaixo da graça do Senhor, ministrarmos a palavra do Senhor. Capítulo 16, Atos, a partir do versículo 11. Vamos ler até o 15. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia.
e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saindo fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém. A igreja, por gentileza. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Pai, meu Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Senhor, nesta noite, ó Pai, falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Vem usar o Teu Filho mais uma vez, que irá ministrar a Tua santa e fiel palavra aqui nesta noite, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, continua revelando a palavra para o teu servo, continua dando inspiração para o teu filho, Senhor, aqui nesta noite. Ó meu Deus, tu sabes, ó Pai, do que nós precisamos de ouvir aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o teu servo seja mais uma vez um canal de bênçãos para nossas vidas aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, companheiro. Meus amados irmãos, fizemos aí a leitura de alguns versículos e vimos aqui o apóstolo Paulo, que verdadeiramente era um perseverante missionário, perseverante ganhador de almas. Olhando na Bíblia, nós podemos dizer que Paulo, no sentido de evangelizar, ele perdeu só para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é imbatível, incomparável. Mas o apóstolo Paulo deixou-nos, irmãos, um legado, exemplos maravilhosos de um homem consagrado na obra de Deus. Vejam que na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele intentou ir para Betínia. Vejam que a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor o impediu. Os irmãos podem conferir isso, capítulo 16, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Que coisa tremenda! Vejam que ele estava com boas intenções,
Mas nem sempre as nossas boas intenções estão nos planos de Deus. Isso é tremendo, irmão. Às vezes nós estamos pensando algo maravilhoso, extraordinário, mas Deus fala: eu não estou nesse negócio, não é isso que eu quero, não está no meu propósito. Então nós devemos, a exemplo do apóstolo Paulo, devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E vejam que ele, com a sua equipe, que nós podemos falar firmemente, que constava ali, irmãos, Paulo, claro, Lucas, Timóteo, Silas, que fazia parte, Silas ou Silvano, é a mesma pessoa, fazia parte daquela equipe abençoada. E vejam que no versículo 9, desse capítulo ainda, irmãos, a Bíblia nos diz: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vejam que aqui já era outra forma de Deus falar, porque a Bíblia, a palavra do Senhor fala-nos, que Deus, ele fala ou falou de várias maneiras. Então Deus fala conosco, irmãos, de várias maneiras. Nós não podemos simplesmente engessar a pessoa de Deus e pensarmos que ele fala conosco só de uma forma. Deus fala conosco de várias formas. Muitas das vezes, mediante uma visão, um sonho, um acontecimento que surge, irmão, Deus falando conosco. Numa frase, irmão, pode ser de um crente ou não crente, irmãos. E muitas vezes é Deus falando conosco. Compete a mim e a você termos a devida sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus. Paulo, ele prontamente, irmãos, veja no versículo 10 aí, e logo depois desta visão, olha aí, irmãos, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Atentemos para esta palavra aí, irmão, como nos diz assim, ó, Paulo falando, concluindo, ou seja, entendendo Paulo, que o Senhor tinha chamado ele, irmão, para verdadeiramente ir para a Macedônia. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, ou seja, não era para Bitínia, como o Espírito tinha impedido, mas agora, irmãos, era o Senhor falando para ele, para que ele verdadeiramente fosse para a Macedônia, e ele prontamente atendeu. Isso é maravilhoso. E ele na direção agora, irmãos, de Deus. Veja que a palavra do Senhor nos diz que quando ele chegou aqui nesta cidade, irmão, em Filipos, veja que Paulo, os irmãos olhando alguns versículos atrás, os irmãos verão que ele não foi aceito nessa cidade lá em Filipos, mas agora ele estava ali,
porque um missionário, um servo de Deus, um ganhador de almas, ele deve ser perseverante no que ele faz. Ele não pode retroceder simplesmente quando ele se depara com um obstáculo, mas sim, ele deve retroceder só quando o Senhor fala para ele retroceder. Mas quando o Senhor fala para ele avançar, ele deve avançar, ele deve ir. E assim é na minha e na sua vida. Quando o Senhor fala vai, temos que ir. Quando o Senhor fala fica, temos que ficar. Porque fazendo assim, estamos mostrando sujeição ao Senhor, submissão ao Senhor. E Paulo, ao chegar nesta cidade, depois estando ali 3 dias, ele no dia de sábado, ele procurou um lugar para orar, porque ali não havia uma sinagoga. Ele procurou um lugar para orar, e chegou ao seu conhecimento que os irmãos costumavam orar perto do rio. Olha, irmão, que coisa tremenda. E Paulo prontamente foi para este lugar. Vejam, irmãos, não importa o lugar aonde o cristão esteja, ele pode em qualquer lugar buscar ao Senhor, clamar ao Senhor em oração, que Deus o atende. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ali, no seu período de oração, irmãos, porque quando o crente ora, coisas novas, coisas extraordinárias acontecem. E estava ali, irmãos, perto do rio, várias mulheres. A Bíblia não fala quantas, mas havia ali algumas mulheres. E entre elas havia uma mulher por nome Lídia. E Paulo, como de costume, quando começou a falar a palavra, esta mulher por nome Lídia, ela prestava atenção ao que o apóstolo Paulo pregava. E nessa dela prestar atenção ao que o apóstolo pregava, irmãos, Deus operou no coração daquela mulher de uma forma tão maravilhosa, que o Senhor iluminou ela, abriu o seu coração para que ela pudesse entender as Escrituras. E eu tenho uma notícia para você: o Deus que abriu o entendimento de Lídia é o mesmo Deus que nós servimos, irmão, que também abre o nosso entendimento. Porque quando nós oramos pedindo a Deus para que o Senhor nos mostre, nos revele a sua palavra, irmão, nós estamos orando ao mesmo Deus que inspirou esta palavra pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo é Deus. Abriu o entendimento para que ele pudesse compreender a palavra. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque isso nos traz um ensinamento maravilhoso, que nós devemos estar sempre atentos quando Deus está falando na igreja, quando Deus manda a sua palavra à igreja. Mesmo que você não goste do estilo do pregador, mas se o pregador está pregando a palavra de Deus, se você ama a palavra do Senhor, você vai ouvir. Não importa quem esteja pregando. Está pregando a palavra de Deus, você abre os seus ouvidos, fica atento para ouvir. Aquela mulher por nome Lídia,
foi a primeira mulher a ser evangelizada, irmãos, na Europa. Até então, o evangelho não tinha chegado na Europa. Mas o evangelho chegou na Europa, irmã Fabiana, mediante uma mulher que abriu seu coração para ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Na Europa, irmãos, ali depois se propagou a palavra do Senhor. E esta mulher, ao receber a palavra, a Bíblia nos diz que ela foi batizada. E essa expressão me chamou a atenção. Ela, ao ser batizada, ou ela, ao se submeter ao batismo, ela passou a evidenciar, ou seja, a dar prova da sua verdadeira conversão em Cristo Jesus. Vejam que ela já era uma mulher temente a Deus. Essa expressão é servia ao Senhor, e outra tradução fala, era temente a Deus. Ela não era, irmãos, regenerada. Essa expressão que temente a Deus, nós devemos compreendê-la não no sentido dos dias atuais, mas como ela era conhecida no tempo de Lídia, no tempo que o evangelho chegou. Vejam que ela, como temente a Deus, o seu coração ainda não era regenerado. Ela simplesmente era temente a Deus no sentido dela conhecer os feitos de Deus, o que Deus já tinha feito por intermédio do seu povo, abençoando o seu povo, o povo de Israel. A exemplo de Raabe, lembra de Raabe? Raabe, ela foi justificada, irmãos, pela fé, não porque ela mentiu, não porque ela ocultou os 2 espias. A bênção dela não estava ali porque ela falou, olha, eles foram embora, foram por outro lugar, mas sim porque ela creu, irmão, no Deus poderoso que tirou o povo do Egito, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus, queridos irmãos, que operou maravilha para aquele povo. E ela falou, esse Deus é grande, o Deus de vocês é grande, eu sei o que Ele tem feito em benefício de vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Então Lídia, ela tinha esse entendimento. Mas permita-me eu falar para os irmãos, todo esse entendimento que ela tinha, todo esse conhecimento que ela tinha de Deus, em relação à antiga aliança, era pobre. Para ela ser salva, ser liberta, então ela precisava o quê, irmão? Ouvir o Evangelho. Ouvir o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas. Assim, irmão, como Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, piedoso. Mas o Senhor falou para Pedro e a casa de Cornélio para pregar o Evangelho. Cornélio só foi salvo, ele e sua casa, só após ouvir e crer no Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quem era Lídia, irmãos? Era uma mulher diligente, irmã Isabel.
era uma mulher diligente, era uma mulher, irmãos, esforçada, trabalhava. Alguns estudiosos entendem que ela era solteira ou viúva, mas entendem também que ela era uma mulher rica, uma mulher de posses, porque ela era uma vendedora de púrpura. Era, irmão, uma espécie de uma tinta para tingir tecidos. Porque hoje, nos dias atuais, nós temos aí cores e cores de roupa, uma facilidade, mas antes não era assim, irmãos. E por que alguns entendem que ela era rica? Porque o material qual ela trabalhava não era para os pobres, mas sim para os ricos. Veja aí uma referência sobre isso, irmão. Vamos ver um pouquinho aqui de costume. Veja aí em Lucas, capítulo 19, como nos diz aí a palavra do Senhor, ou capítulo 16, irmão, perdão. E o versículo 19, por isso que eu fiz esse trocadilho aí, ó. Lucas 16 e o versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Só chama a vossa atenção só para essas duas expressões aí, irmão. Vestia-se de púrpura, era um homem rico. Lembra que Tiago, no capítulo 2, ele fala-nos também, irmãos, se entrar no vosso ajuntamento, transportando para os nossos dias, se entrar na igreja, um homem rico, vestido esplendidamente, aí qual é o tratamento que Tiago estava condenando ali? Que para o homem que se vestia bem, falava assim para eles, os crentes da igreja: senta aqui no lugar de destaque. E se entrasse outro com sórdido vestido, ou vestido mulambento, roupa mulambenta, o mulambento, queridos irmãos, um pobre que se veste mal, aí falasse assim: senta-te aí em qualquer lugar, ou aqui no estrado, ou no chão, fazendo assim acepção de pessoas. E isso, irmãos, não se repete ainda nos dias atuais? Como nós somos tentados muitas das vezes dar mais ênfase, mais atenção aquele ou aquela que está mais vestido, mais bem vestido, e assim sucessivamente. No grupo com o trabalho, em uma das lojas, aconteceu que entrou um homem mal vestido, e os vendedores não deram muita atenção para ele, mas foi se aproximou dele e não olhou para a sua aparência, mas olhou, o tratou como um ser humano comum, sem problema algum, sem acepção. Chegou de um homem: posso ajudá-lo? O homem: sim, você pode me ajudar. Eu quero comprar um carro e quero comprar à vista. E quando for para retirar, eu vou mandar um dos meus funcionários aqui, né? Olha aí, irmão. E foi feito isso. Por isso que nós não podemos, irmãos, ser levados pela aparência. Por isso que Deus falou para Samuel: eu não sou como o homem.
que olha ou que vê aquilo que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. E como eu e você não temos capacidade para conhecer o coração da pessoa, qual o caminho? Não fazer acepção. Não fazer acepção de pessoas. Tratemos todas iguais, independente da posição dela. Tratemos todos iguais, porque a acepção de pessoa, biblicamente falando, é pecado diante de Deus. Lídia, irmão, creu, foi batizada, levou a bênção do Evangelho para a sua casa. Aquilo que eu vos falei, se eu não me engano, domingo, não sei. Porque quando Deus nos abençoa, é para que sejamos uma bênção, não só para nós, mas sim também, irmãos, para as outras pessoas, e muito especial para os nossos entes queridos, os da nossa família. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, irmão, algumas lições práticas que nós podemos extrair aqui desse texto bíblico, além das lições que eu já tenho passado. Em primeiro lugar, irmãos, nós vimos aqui que a primeira mulher convertida na Europa, a primeira pessoa convertida na Europa foi uma mulher. E a segunda pessoa, irmão, foi um homem. O carcereiro. Para a mulher, ela só prestou atenção e abriu o coração para ouvir a palavra. Já o carcereiro, irmã Késia, Deus teve que mandar um terremoto para converter o homem, abalar os alicerces do cárcere para o homem crer, irmão. O que nós entendemos com isso, irmão? Que a mulher, irmão, geralmente ela é mais aberta a crer do que o homem. Por isso que vocês podem ver, irmãos, que o número de mulher sempre é infinitamente maior do que o dos homens na igreja. São mais abertas, mais dadas a crer, a abrir seu coração para as coisas de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui e olhar para essas abençoadas irmãs, todas vocês que aqui estão. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E quero olhar também para os varões que aqui estão. Que Deus abençoe também a vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Então, queridos, ela verdadeiramente, irmãos, era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que prestava atenção ao que Deus falava pela sua palavra. Foi uma mulher que ela deu prova que verdadeiramente ela foi convertida quando ela se submeteu ao batismo. Nós podemos ver dois exemplos disso, irmãos. Que quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela almeja o batismo nas águas. Nós podemos ver no capítulo 8 do livro dos Atos, o eunuco, lembra do eunuco? Que estava na carruagem, Filipe, o evangelista, evangelizou ele, e ele prontamente aderiu ao batismo nas águas. O outro exemplo que nós podemos ver, irmão, é Cornélio. Lembra de Cornélio, capítulo 10, no livro dos Atos? Ele com a sua casa, irmão, foram
batizado nas águas, e ali houve 2 batismos: o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, e também o batismo nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam que no batismo, ali em Cornélio, o batismo com o Espírito Santo antecedeu o batismo nas águas. Que coisa tremenda! Levando-nos a entender, irmão, que diante de Deus não tem esse negócio da ordem. Olha, primeiro batiza nas águas e depois vai ser batizado com o Espírito Santo. Não, irmão. Já vi casos, irmão, não sei, pode ter algum irmão ou irmã que foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Tem algum aqui? Pronto, o pastor Val está falando que foi um caso, a irmã Adriana, quem mais? O Ricardo. Foi batizado, quem mais? O irmão Noberto. Foi batizado, irmão Beto. Rapaz, eu não vou pregar mais. É brincadeira, irmão. Terceiro dia. Então, queridos irmãos, isso não é uma regra, irmãos. Infelizmente, muitas igrejas querem engessar a operação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, irmão, é como o vento, ele é livre para soprar onde quiser. Bendito seja o nome do Senhor. Cornélio e sua família foram batizados. O carcereiro também, irmão, depois do terremoto, claro, né? Foi batizado. E outra coisa, outra lição que nós podemos extrair também aqui do caso de Lídia, que ela compartilhou, irmãos, o evangelho com todos da sua casa. Irmão, pode ver no texto bíblico aí, ela levou a palavra para a sua casa, e toda a sua casa se rendeu a Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Isso mostra-nos, irmãos, que quando uma pessoa aceita Jesus, entrega a sua vida a Cristo Jesus, o Senhor, o desejo do coração da pessoa que tem entregado sua vida a Jesus é compartilhar esse Jesus doce, maravilhoso com as outras pessoas. Lembra da mulher samaritana, capítulo 4 de João, quando o Senhor Jesus teve aquele diálogo com aquela mulher? Depois ela saiu, irmão, propagando, falando, irmão, era o Messias, estava ali, e muitos se renderam a Cristo Jesus, o Senhor. Ela, aqueles irmãos, se iniciou, e muitos foram ter com Cristo Jesus, o Senhor, porque quem recebe Jesus no coração quer compartilhar. Lembra de Levi, conhecido também como Mateus? Quando o Senhor Jesus Cristo, passando pelo local onde ele estava trabalhando, o Senhor viu aquele homem cobrando impostos, e o Senhor falou: vem, segue-me. Ele deixou tudo e passou a seguir o Senhor Jesus Cristo. Ele ficou tão grato por tudo quanto o Senhor tinha feito na vida dele, que ele fez um banquete. A Bíblia nos diz que ele fez um banquete, capítulo 5 de Lucas. Ele fez um banquete, convidou seus amigos mais próximos, parentes, e não deixou, irmão, de chamar a pessoa principal. Quem? Jesus. Eita! De chamar o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma lição para nós. Muitas das vezes, irmão, só lembramos do Senhor Jesus Cristo, irmão, na hora da dor, na hora do sofrimento, quando as coisas estão ruins, estamos com o dedo inchado, levando uma topada, está com dor aqui, aí temos Jesus como SAMU. SAMU, irmãos, só nas horas difíceis, porque o SAMU, irmão, só lembramos dele na hora difícil, ou não, irmão? Duvido você estando aí, queridos irmãos, na benção, com saúde, você vai lembrar do SAMU. Que SAMU, coisa nenhuma, irmão. Mas só quando está no aperto, quando está na necessidade. Sim ou não, igreja? E muitas das vezes nós fazemos isso. Só lembramos de Jesus nas horas de aperto,
Mas não, irmão, não devemos ser assim. Devemos lembrar do Senhor Jesus em todos os momentos, porque Ele nos diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco todos os dias. Aleluia, aleluia. A pergunta é: Ele está conosco, mas nós estamos com Ele? Estamos com Ele todos os dias? Ela abriu, irmãos, além de compartilhar a pessoa do Senhor Jesus, além de abrir o coração, ela depois abriu a sua casa. Olha, irmão, abriu a sua casa e falou para os missionários: entre na minha casa. E alguns entendem, queridos irmãos, que ali, na casa de Lídia, foi que surgiu a igreja que nós conhecemos hoje como os Filipenses. Lembra? A igreja que deu muita alegria ao apóstolo Paulo. Que bênção, presbítero Adalberto, porque uma mulher abriu, irmão, o coração, e depois abriu a porta da sua casa, para que a igreja, irmão, pudesse entrar ali. Louvado seja o nome do Senhor. Lídia, queridos irmãos, ela era uma vendedora de púrpura, sim ou não? Mas sabe o que ela fez também? Outra lição para nós. Ela parou o seu grande comércio para orar. Ela parou o seu comércio para orar. Aquela mulher que estava ali no dia de sábado, ela estava verdadeiramente cumprindo o propósito do sábado, para que o sábado foi instituído. Ela estava ali naquele lugar, irmãos, cumprindo. Qual foi o propósito de Deus ao instituir o sábado? Na antiga aliança, hoje para nós não tem essa validade. Foi para que o homem pudesse trabalhar quantos dias na semana, irmãos? Quantos? 6 dias na semana, e ter um dia para se dedicar ao Senhor, para se dedicar ao Senhor, para se voltar para o Senhor. A irmã Silvana, minha esposa, falou uma certa vez em uma das suas falas, que muitas das vezes nós ficamos sempre falando, né, irmão, da denominada correria. Lembra disso? É correria. Esse negócio de correria, estou na correria, não tenho tempo para nada. Muitas vezes não temos tempo para Deus, que esse tempo, irmãos, para Deus é insubstituível. Ah, mas eu não tenho tempo, minha agenda está cheia. Não tem tempo para Deus? Nós precisamos, irmãos, ter tempo para o Senhor. E esse tempo, irmãos, para estar a sós com Deus, eu e você precisamos ter todos os dias. Ah, pastor, é difícil. Não, irmão. Tenha isso como uma prioridade na sua vida. Tenha isso como essencial na sua vida. Em buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E buscar que o reino de Deus é a sua justiça, irmão, é priorizar a pessoa de Deus, é ter o momento de você com Deus.
Os irmãos já observaram, irmãos, que muitas pessoas que andam assim, não tem um tempo para Deus, não tem um tempo para orar, não tem um tempo para cultuar, não tem um tempo. Deus dá um jeitinho. E muitas das vezes é através de uma dor que a pessoa vai refletir em cima de uma cama. Quanto tempo desperdiçado. Porque cada um de nós, irmãos, atente bem para esse ensino. Cada um de nós temos um pouco do filho pródigo. O pródigo, irmãos, o sentido da palavra pródigo era um esbanjador, desperdiçador. E quantas das vezes nós estamos desperdiçando o precioso tempo que Deus nos dá? As oportunidades, e por falar em oportunidade, irmãos, a oportunidade não é para aqueles que recebem a oportunidade. A oportunidade são para aqueles que enxergam a oportunidade. Deixa eu colocar de outra forma. Há pessoas que recebem a oportunidade e não sabem nem o que é aquilo. Ela não vê naquilo, irmão, uma oportunidade, uma bênção de Deus, que Deus está dando para ela. Então ela recebeu uma oportunidade, recebeu. Mas aquelas que enxergam a oportunidade que Deus lhe deu, ela fala: opa, isso é diferente, isso é uma bênção que Deus me deu, eu estou enxergando, eu estou entendendo Deus. Lembra daqueles 10 leprosos, irmãos? Só um, irmão, entendeu, só um enxergou o valor da bênção. 9, irmão, foram embora, queria só cura, foram embora. Mas aquele irmão que enxergou, irmão, muito especial, o princípio da gratidão, ele entendeu, enxergou, que acima dele está curado, que acima do seu bem-estar estava o adorar a Deus em gratidão, e está aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque isso é muito importante. Nós temos essa gratidão, graças te dou, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito para comigo. Porque quando nós enxergamos as bênçãos de Deus, irmãos, nós passamos a ser agradecidos ao Senhor. Amém, igreja? Você tem recebido só a oportunidade ou tem enxergado a oportunidade que Deus tem te dado? Se você tem só recebido, você é igual um mar morto que cai ali, ó, morre. Veja quantas águas desaguam ali, irmão, no mar morto. Quantas riquezas vêm do Rio Jordão, cai no mar morto, cai no mar morto ali, morre, irmão, tudo. Amém, igreja? Mas nós não devemos ser um mar morto, irmão. Devemos, queridos irmãos, o que Deus nos dá, irmão, ser como uma semente que brota. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Lídia parou, irmãos, para ter tempo com Deus. E muitas das vezes nós não temos tempo, irmãos, para Deus, não temos tempo para nós mesmos. Sério, pastor? Você? Eu e você necessitamos do nosso momento de só a gente, irmão, para fazer um exame introspectivo, falar com a gente mesmo, não é andar na rua falando, sabe? Não, irmão, é aquela reflexão.
Você olhar para você e perguntar para você mesmo: eu tenho descrescido espiritualmente? Como estou eu diante de Deus? Como estou eu diante da minha família? Como estou eu em relação à igreja? Como estou eu diante da sociedade? Temos que fazer este exame. Temos que ter esse tempo para nós mesmos, irmãos. Porque isso faz parte da nossa estrutura, irmão. Porque Deus assim nos criou para nós refletirmos ao nosso momento de solitude e não solidão. Há momento, não sei você, que dá aquela vontade mesmo da gente ficar só. Você já teve isso? Momento de ficar só, certo, irmão? E aqui você refletir, tal. Isso é interessante. Nós fazemos essa reflexão. Tempo para Deus, tempo para nós mesmos, tempo para nossa família. Família. Muitas vezes o nosso tempo, irmão, para a nossa família, ele é tão superficial que não produz nenhum efeito. O relacionamento desse de olho no olho, o respeito, a gratidão, o reconhecimento nos relacionamentos, isso é algo que tem, irmãos, desaparecido em muitos relacionamentos. Temos que ter tempo, irmão, para investir nos nossos relacionamentos, com nossos familiares, com os nossos amigos, até mesmo no trabalho, queridos, onde nós passamos, aqueles que trabalham, passamos a maior parte do nosso tempo. Devemos investir, dar tempo para as pessoas, ouvir as pessoas, num trato com as pessoas. Precisamos de tudo isso. Tempo, irmão, para Deus, para você, para a sua família, para os seus amigos, para a igreja. Tempo para a igreja. Você foi salvo para fazer parte de uma igreja local. Você faz parte de uma igreja local. Você não pode de maneira alguma ficar alheio ou alheia à sua igreja local. Não. Você é um membro do corpo de Cristo, mas também é um membro da igreja local. Você faz parte. Você deve se empenhar para o bom andamento desse trabalho, não esperar só da liderança, não esperar só daqueles que estão à frente do trabalho. Você tem ou deve dar a sua participação. Você tem, porque Deus te deu condições para isso. Lídia, irmãos, deixou-nos exemplos maravilhosos para sermos seguidos. Vejam que na casa dela se formou uma igreja. Depois que Paulo saiu da prisão, para onde que ele voltou, irmão? Para onde que ele voltou? Casa de Lídia. Para a casa de Lídia. A Bíblia nos diz, aonde já estavam ali alguns irmãos, estavam reunidos, então se tornou ali uma igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tudo isso aconteceu porque um dia ela parou o comércio, ela deixou de ganhar financeiramente, irmão, mas ganhou espiritualmente. Ela parou um dia, irmão, para se dedicar ao Senhor. Esse dia é do Senhor. Deixou tempo para o Senhor. Façamos isso, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua amada igreja. Irmã Adriana, por favor.
Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Temos um agradecimento. O esposo da nossa irmã Nice, Flávio, ele agradece a oração da igreja, que Deus o curou do Covid. E ele já retornou às suas tarefas, amém? Que Deus possa abençoá-lo. A nossa irmã, os pedidos de oração, nossa irmã Ivani pede oração em favor do seu irmão Edmar e Fernanda, irmão Edmar e Fernanda por uma porta de emprego, pelo seu filho Anderson, que aniversariou ontem, e por toda a sua família. Também irmão José Antônio pede por sua cunhada Leia e Adalberto, que estão com Covid. Irmão Geraldo Mateus, ele nos assiste lá de Belo Horizonte, pede oração em favor do seu sogro e por toda a sua família. A irmã Sionai pede oração em favor da sua mãe, que encontra-se com desgaste nos ossos e está sentindo muita dor. Eu peço oração em favor da Maria José e de Ivana, que elas estão com sintomas do Covid, amém? A irmã Gessilene pede em favor da sua vizinha Maria, que encontra-se internada também com Covid. Fabiana pede em favor da sua família, Maria em favor da sua saúde, da saúde de Patrícia e também pela libertação dela, pelo seu filho Jonathan, sua esposa Antônio, filha Milena, irmão Eridelso, Osana, por libertação e saúde. E por Rafael, por uma causa. A irmã Rosa pede por sua vida, pela sua família e por uma porta de emprego. Também temos um aniversariante, nosso irmão cooperador Ricardo. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Deus abençoe, irmã Adriana. Irmão Ricardo, se quiser vir à frente e receber a oração da igreja, fique à vontade. Irmãos, como eu vos falei, sábado, no nosso culto de ceia, nós vamos estar fazendo da mesma forma que fizemos no mês passado. Aqueles irmãos que estão impossibilitados de vir, aquele grupo de risco, nós estaremos providenciando para estar levando ceia para esses irmãos, certo? E os demais que puderem estar aqui, venham no nome do Senhor Jesus. Se porventura você sabe de alguma pessoa que não deu o nome, ou está com dificuldade, ou não está à vontade para vir da nossa igreja, querido, me ajude nesse sentido, passe para o pastor Walter ou um dos cooperadores, ou os nomes no nome do Senhor Jesus, para que nós possamos estar levando a ceia para esses irmãos e irmãs. Pastor Walter, ore e dê a bênção. Abençoe aqui o irmão Ricardo, cooperador Ricardo José da Silva. Esse é um nome bonito, né? Oremos a Deus, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora apresentamos o teu servo, cooperador Ricardo, Deus, nas tuas mãos. Dê-lhe a tua bênção, Senhor amado, presente neste dia, ó Pai. Ó Deus eterno, dá ele saúde, dá ele força, graça, ó Deus eterno, abençoando o seu lar e a sua família, ó Deus eterno. Nós também te agradecemos pelo culto, pela palavra. Fica conosco, despede o teu povo em paz. Senhor, estende as tuas mãos sobre os enfermos, todos aqueles que foram apresentados diante do teu altar, ó Deus eterno. Estende as tuas mãos, ó Pai querido, dando a bênção, a graça e a infinita misericórdia no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. E nós dizemos, amém. Uma noite abençoada para todos.